Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu converso com o Jorge Curineto, CEO da construtora Trisul, sobre a mudança nos negócios da empresa. Jorge, a gente falou já nos blocos anteriores da mudança do foco da construtora. Em 2007 abriu capital e aí passou a investir em imóveis mais populares. Percebeu que esse não era o caminho e fez uma reestruturação dentro da empresa. Eu queria que você me contasse como é que foi essa reestruturação. O que vocês fizeram? Olha, Carlos, foi dura, foi difícil, porque a gente tinha uma estrutura muito grande, muitos diretores, e eu sentia que a orientação e as determinações que eu dava em cima não chegavam embaixo da mesma maneira. E quando a gente percebeu que muitos canteiros, 70 canteiros nós tínhamos, simultâneos, em 24 municípios do estado de São Paulo, estava dando um faturamento muito grande, gerando um endividamento forte. E na última linha do balanço nós não estávamos com lucro condizente a esse risco, a esse tamanho. Eu e o conselho, porque nós somos em 4 controladores, eu, o meu irmão, o Michel Saad e o Rony. Esses 3 têm 73% da empresa. Nós nos reunimos e falamos, gente, não é isso que nós queremos. Nós queremos uma empresa com fundamento, uma empresa menos endividada, com menos risco, com mais rentabilidade. O que nós temos que fazer para isso? Temos que buscar a nossa origem. A nossa origem está... Nós somos developers, nós somos incorporadores. Nós pegamos um terreno bem localizado e agregamos valor nele com plantas e produtos bons, cujas pessoas que comprarem vão realizar o sonho da casa própria, vão viver bem nesses apartamentos. Isso que nós somos. E esse volume de construção sem padronização espalhado por todo o estado de São Paulo não está nos trazendo isso. Pelo contrário, está gerando endividamento e dando muito trabalho. Então vamos voltar. Só para ter uma ideia, eram 73 canteiros em 23 cidades. 70 canteiros em 24 municípios. E quantas pessoas trabalhando na empresa simultaneamente? Olha, no nosso escritório, que hoje nós temos coisa como 90 pessoas, na época tinha 300. Hoje nós temos 1.000 metros, tinham 3.000 metros no nosso escritório. Para você ver o tamanho da redução. E nos canteiros, vocês tinham... E nos canteiros, se você contar uma média de 100 a 130 pessoas vezes 70, você imagina aí que estamos falando em 8.000, 9.000 funcionários envolvidos nesse business aí. Desculpa ter te cortado, mas não, eu queria dar uma ideia para quem está assistindo. Claro, hoje... qual era o tamanho. E então, aí vocês perceberam isso, você falou, não estamos conseguindo, que atitude vocês tomaram? Então, e daí nós passamos a fazer 2 coisas simultâneas. A primeira, à medida que nós entregávamos as obras, nós focamos muito na entrega de obra, ir a campo. Eu ia diariamente visitar os canteiros de obra, ir a campo, entregar as obras, receber de volta o capital investido em cada empreendimento e pagar a dívida. E uma parte pequena desse recurso, nós comprávamos terrenos em São Paulo, dentro do zoneamento momentâneo, porque teve bastante alteração do zoneamento. Então a gente comprava terrenos bem localizados e fazíamos empreendimentos em São Paulo. Então nós íamos transitando de uma diversificação geográfica para uma concentração geográfica. Focando apenas na cidade de São Paulo. Focando apenas na São Paulo. E encerrando todos esses canteiros, vendendo estoque pronto, dirigindo dinheiro para o pagamento de dívida e compra de novos terrenos e reinvestimento. E essa transição levou 3 a 4 anos. Quando chegou em 2015, nós já estávamos bem posicionados. Só que daí não conseguimos acelerar, porque mudou o zoneamento de todo o município de São Paulo. Veio o plano diretor novo, veio lei de zoneamento nova, veio o código de obras novo. Essa transição foi 14, 15, 16. Qual foi o impacto dessa lei de zoneamento? Muito forte, porque mudou significativamente os polos de desenvolvimento de São Paulo, onde a zona de estruturação urbana, o ZEU, são os eixos urbanos que acompanham as linhas de transporte urbano,
passaram a ser os pontos de maior adensamento. Então, nós passamos a comprar terrenos ao longo do metrô, ao longo dos corredores de ônibus, e com isso daí nós começamos a fazer apartamentos dentro das novas regras do zoneamento. 2, 3 quartos, e procuramos em lugares que tinham pouca concorrência, em lugares que tinham potencial de valorização forte, para que não só a gente tivesse a certeza de que o cliente iria assinar o repasse ao final, como ele iria ganhar dinheiro com essa valorização. Porque a melhor coisa que tem para nós é você vender um terreno, você vender um apartamento por um preço que sua margem fica boa, e quem compra o apartamento, como o ciclo leva 2 anos, 2 anos e meio para ficar pronto, se for em um lugar que tenha valorização, porque tem pouca concorrência em um lugar único, ele vai ver que quando chegar na chave, o apartamento dele passa a valer mais. Ele não vai desistir, ele vai te comprar. Sempre buscando isso daí. Então, dessa forma, a gente foi enfrentando a crise. 2015, e daí nós conseguimos acelerar o processo em 2016 e 2017, ano passado. Nós já vendemos 600, já lançamos 600 e poucos milhões e vendemos quase igual a isso daí. Vocês antes tinham quantos lançamentos por ano? Nessa época que vocês lançavam também os populares. E hoje, quantos são? Qual é a média? Então, de 2007 a 2011, nós atingimos rapidamente guidances, lançamentos de 800 milhões, 850 milhões, vendas nesse mesmo patamar e receita nesse mesmo nível. E quantos empreendimentos no então, ano? Era uma coisa de, você imagina, coisa como 50, 60 milhões na época, lançava quase 18 a 20 empreendimentos na época. Daí a gente reduziu para um patamar em torno de 300 milhões de 2011 a 2015, para poder rearranjar tudo. E de 2015 agora nós estamos buscando uma aceleração para retornar aos níveis em que nós estávamos anteriormente. Isso em faturamento, em VGV. As 3 linhas acabam se unindo, porque quando você lança um ano, você lança 600 a 700 milhões, que é o nosso guidance, e você vende igual, você começa a construir e passa a ter a receita nesse mesmo nível. Então nós pretendemos estabilizar a operação em alguma coisa entre 700 e 800 milhões nas 3 linhas: lançamento, vendas e receita reconhecida. Mas quantas unidades por ano vocês pretendem lançar? Quantos canteiros vão estar? Nessa nova fase, a gente deve atingir alguma coisa entre 18 a 20 canteiros e alguma coisa entre 1.200, 1.300 unidades, porque as unidades têm maior valor agregado. Agora, voltando um pouco, por ano. Voltando um pouco para a reestruturação, foi difícil? Você teve que demitir muita gente nesse meio do caminho. Qual foi a maior dificuldade? Foi difícil. Tinha muitos amigos, muita gente que trabalha conosco há muito tempo, e quando você conversa com a pessoa, explica que realmente você precisa rearranjar a empresa, é difícil. As pessoas, no início de uma crise, quando a gente fez isso, muitas pessoas tiveram dificuldade de se reencaixar e tal. Nós procuramos ajudar da melhor forma possível, mas foi difícil mesmo. Qual foi a maior dificuldade? Você conseguiu, para as pessoas que ficaram, você conseguiu mudar a mentalidade delas também? A maior dificuldade, que nós conseguimos lidar bem com isso, hoje em dia a empresa está maravilhosa, é a comunicação entre as áreas. Porque hoje em dia, essa mesma integração que tem entre a empresa de venda e a SA, estão muito unidos. Nós conseguimos espalhar isso por toda a empresa. Então, toda segunda-feira de tarde nós temos um comitê de investimento, onde sentam os diretores, onde sentam os gerentes, e temos 2 assuntos básicos. Nós passamos o guidance, passamos o estágio de cada projeto e os detalhes de cada projeto, cada diretor. Então, se você pensar que essa reunião funciona como um feedback de uma linha de produção, como o Ford
aquele Henry Ford fazia lá com o modelo Linha de T. montagem, Isso. Nós nada mais somos do que uma linha de montagem. Então, cada diretor diz o que andou durante uma semana, o projeto A, depois o projeto B, depois o projeto C, o projeto D, e todo mundo escuta, e todo mundo, se precisar, está conversando, um ajudando o outro. E essa linha de montagem tem sido super importante para os lançamentos saírem conforme a gente quer e seguir o ritmo. Hoje. E quando eu falo, eu estou falando com o diretor, mas os outros estão ouvindo. E a recíproca é verdadeira. Quando um me responde alguma coisa ou está falando, estamos criando consensos em muitos assuntos. E quando acaba a reunião, todo mundo sabe o status que cada caso está e o que ele tem que fazer para ser mais proveitoso e mais eficiente. Então aquele problema que você tinha de dar uma ordem e ela não superou. chegar, hoje você não tem mais esse problema. Isso superou. Aliado ao fato importantíssimo de que a geração nova está vindo. Eu tenho 2 filhos que estão trabalhando na área de novos negócios. O Michel tem 2 filhos que também trabalham, um trabalha em toda a área do marketing e tal, muito competente, e o outro trabalha em novos negócios. E o Rony tem um filho que está em toda a área financeira, está ajudando na área financeira. Então, esses meninos, eles têm uma energia, uma capacidade de integração e fez muito bem para a empresa essa oxigenação, o que permite a gente, inclusive, dar um passo para trás e dar cada vez mais espaço para eles. E eles dominam essa linha de produção com uma facilidade enorme. Empurram onde tem que empurrar e tal, e fazem as coisas acontecer. Então, logo vem uma aposentadoria aí Se Deus da quiser. nova geração. Se Deus quiser. Muito obrigado, Jorge. Não. E no próximo bloco conversaremos sobre tecnologia.